Vamos lá, muito boa noite. Vamos para mais um episódio de Empreendedores na Marcenaria. Hoje com os irmãos empresários lá de Brusque e também grandes amigos de longa data, já, né, que já se conhecem há um bom tempo. Pessoal da Santa Rita Móveis, Ciro, William, muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado mesmo por poder compartilhar um pouco do conhecimento. Falar um pouco das novidades aí, né? Falar realmente do nosso tema ali de qual o melhor momento para se investir, né? Então, hoje a gente vai conversar exatamente sobre esses detalhes para as pessoas, os empreendedores do ramo, hoje começarem a entender um pouquinho mais de como funciona essa realidade, ver quais são as modalidades, as máquinas, o tipo de investimento que tem que ser feito, quais são as dinâmicas, os pensamentos que rodam em torno disso aí para, no caso, tomar a decisão e realmente fazer um investimento, né? E também ver a questão do posicionamento, né? Performance do trabalho, a questão realmente de como vai se posicionar com a sua marca em relação ao mercado, né? O público-alvo, perfil de consumo, enfim, todos esses detalhes hoje para entender de fato como funciona e o que é hoje empreender dentro desse mundo tão competitivo que é o mundo da marcenaria, né? Então, meus amigos, vou pedir brevemente, Ciro, começar para você, se apresenta rapidinho para a gente, fala em que área que você trabalha lá e como começou toda essa história aí. Sim. Então, como o Giba já comentou, o meu nome é Ciro, né? Eu estou na empresa já há quase 20 anos. Meu irmão já tem um pouco mais de bagagem aí. Nós somos novinhos, mas já mergulhava no supile e na poeira já quando a gente era bebê, quase. A gente nasceu dentro disso, né, Giba? Então, assim, hoje dentro da empresa eu faço administrativo e estou no contrafluxo com vendas também, né? O comercial. Então, cuidando dessa parte aí. Mas tudo começou lá, né, no passado com a história. O meu pai começou a empresa, hoje a gente já está praticamente há 40 anos no ramo, né? 40 anos na vida. Então, 40 anos no ramo, então ele passou toda aquela fase que hoje é muito mais fácil, ele passou pela fase difícil, né? A fase da lapidação, que a gente chama, né? Então, assim, aquela fase do mecanizado, né? Tudo era mais complicado, não tinha tanta informação. Então, assim, a gente começa naquele start. Então, hoje a gente trabalha nessa parte aí do administrativo e do vendas. E eu vou abrir um pouco de espaço também para o William também se identificar aí para o pessoal. Boa noite, meu nome é William. Eu quero agradecer o convite em nome da empresa. Eu faço a parte de operações, né? Toda a parte de indústria, né? Então, a parte de engenharia, PCP, desenvolvimento de produto, a parte de fabril, o grosso da coisa, né? O Ciro vende, eu vou lá. O Ciro vende o sonho, eu tenho que fazer acontecer o sonho. E bota a fazer nisso, ele faz. Aí tem que fazer a coisa acontecer. Eu já estou uns 20 e tantos anos também no ramo, né? A gente começou, como o Ciro falou, a gente começou na empresa. Eu não tive um outro emprego, né? Comecei a trabalhar, já comecei direto com o pai. Esqueci de comentar sobre isso. Nós dois... nunca tivemos outra experiência profissional. A gente só trabalhou com isso. Então, eu até brinco em casa, assim, digo, se eu tiver que fazer outra coisa, eu não sei, né? Eu não sei fazer outra coisa, eu vou ter que ir para o mesmo segmento. Sim, tem uma bagagem enorme, mas nesse segmento, né? Sim. Mas eu gosto muito, né? Eu tô nesse ramo porque realmente é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Sou da área da criação, né? Eu sou formado em design industrial, graduação em marketing, pós-graduação em marketing. E então gosto muito da criação, do desenvolvimento, por isso estou nesse segmento. A gente se acertou bem dessa forma. Eu e o Ciro se acertamos bem. A gente dividiu, como normalmente é dividido uma empresa, né? Normalmente ela tem uma parte administrativa, financeira, uma parte mais burocrática e uma parte mais estrutural, né? Fabril, produtiva. E ele assumiu esse braço, eu assumi o outro. A gente tinha um meio de campo nesse meio tempo, que era o pai, fazia esse meio de campo. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre a história. Eu me emociono porque é recente um pouco, né? Sim. Mas assim a gente consegue se estruturar. Tá? Eu faço a parte operacional e o Ciro faz a parte comercial. Deixar um baita de um legado, né, cara? Sim.
E eu esqueci de comentar também, pô, o William se apresentou tão bem, eu não me apresentei. Eu sou formado também em administração, né? Sim. Então, por isso que, na realidade, eu entrei na empresa por conta da faculdade de administração, que eu já fazia toda a administração da empresa e tal. E o William já mergulhado lá na produção sempre, né? E aí que o William comentou, daí o braço nosso era o pai, que o pai ficava no meio de campo. Entre os dois, né? Venda e Sim. produção. Intermediava ali. Segurava o William, segurava eu. Aí dizia, Ciro, agora é a tua hora de se jogar para tentar vender. Como se fosse uma interface entre Exatamente, os dois, né? exatamente. Exato. E muita informação, né? Sempre o pai trouxe bastante informação pra gente. O pai sempre deu muita autonomia também pra nós na empresa. Então, eu acho que isso foi uma bagagem muito grande pra gente também, pra gente poder crescer e aprender também, né? Entendi. E uma das coisas que eu falo bastante até para as pessoas aqui, os meus alunos, meus mentorados aí, né? A importância hoje de trabalhar a inteligência da fábrica, né? Então, isso está bem estruturado, assim, Giba, na nossa Conta um pouquinho empresa. pra gente aí. Cara. Isso está bem estruturado. Assim, bom, tu trabalhas com consultoria, tu sabes que a estrutura, a parte informacional da fábrica tem que estar bem funcional para isso funcionar certinho, sabe? Vender com segurança. Exatamente. Isso a gente tem, assim, como primordial. Eu só vendo o que é possível produzir, sabe? O que a gente consegue. Ainda assim, embora a gente tenha tudo muito estruturado, eles ainda vêm, William, isso dá para fazer? Vamos fazer assim, isso rola, vai acontecer. Pô, faz um redondinho. Pessoal os nossos designers lá dentro da loja, né? Que são os mentorados do Ciro lá, eles sempre vêm, William, até ele digo, se tu está no sistema, tu sabes até onde vai, né? Ele sempre vem assim, tentando alguma coisinha diferente e tal, mas eu trabalho muito isso na fábrica, sabe? A gente tem que ter isso muito estruturado. A gente já está... a gente usa dentro da fábrica uma plataforma, o sistema de... Operacional WPS, lá a gente usa, né? A gente é um dos primeiros clientes... lá do Wilson, lá, eu lembro. Um dos primeiros clientes lá e começou... E isso já deve estar uns 15 anos já que a gente tem a parte informacional da fábrica assim, bem organizada, né? Começamos com engenharia, montamos uma engenharia, temos uma biblioteca de produtos desenvolvida bem certinho, a cartela de cores, cartela de ferragens, tudo muito tudo pré-estabelecido. Claro, a gente abre novos lançamentos, tudo isso está organizado dentro do nosso portfólio, né? Vai evoluindo. Mas ter isso estruturado faz com que dê segurança para quem está vendendo, proporciona velocidade e qualidade para produzir o produto, né? Então, são várias coisas que vai agregando um valor para a gente poder estruturar a coisa. Sem falar na questão de precificação, né? Fica muito mais fácil, né? Tudo, sem dúvida. Tu consegue precificar a fábrica e também agregar esse valor ali, esse centro de custos para poder formar o preço de venda, né? Exatamente. Ele pega as duas pontes e... Exatamente. Puxasse um gancho agora que eu estava falando sobre abrir uma questão, precisa fazer alguma coisa diferenciada, um trabalho diferenciado. Além desse tipo de coisa... o custo, né? Por exemplo, assim, eu quero fazer... Vem um cliente lá, preciso enxugar... William, vamos enxugar o custo disso aqui. Cara, a gente tem o centro de custo lá, tu já sabes até onde tu pode chegar. O projeto tem, se tu abrir a tua dedução de custos lá, tu vai saber exatamente até onde tu pode chegar. Tu tens, inclusive, a margem de lucro, o tempo que aquilo vai acontecer na fábrica, então tu tens tudo muito enxuto, né? Tu consegues precificar muito certo. Então, ou seja... O sistema em si proporciona isso. Proporciona. Né? E assim, eu só quero dar uma ênfase, cara, que assim, pessoal, eu conheço eles há muito tempo já. Né? E não foi da noite pro dia que eles construíram isso. Só para deixar bem claro que foi uma coisa de aprendizado. E vem crescendo ainda, né? É uma coisa que vai evoluindo cada vez mais que a montoura de tecnologia tem não aí, acaba, né? Não acaba, né? Porém, existe uma curva de aprendizado aí. Né? Muitas pessoas falam assim, vou botar um sistema vai resolver a minha vida. Nem sempre. Não. Normalmente não, né? Inclusive, entrando nesse gancho aí do sistema... Nós começamos com o sistema WPS. Abraço para a Noeli, para o Wilson lá, se estiver assistindo. O Maico tá aí. O Maico. Maico será que fez o trabalho de vocês aí, né? Maico, sim. Falei com ele ontem. Abraço aí, Maico, se estiver vendo a gente aí. O Maico e o
O Sidney também. O Cid. Então, assim, no começo, na verdade, quando a gente implantou, o que nem o William estava comentando, o sistema não vinha pronto, Giba. Bem lembrado, bem tocado. Hoje várias empresas... A pecinha de trás do sistema, como é que ele vai... Exatamente. Hoje várias empresas vendem o sistema mais pronto, assim, né? Com uma biblioteca padrão, alguma coisa pronta, já vem mais pré-estruturado. Mastigado já. Antigamente as coisas, o sistema vinha cru, né? Tu tinha que desenvolver tudo. No entanto que a gente lançava módulo por módulo no sistema. Hoje a gente exporta tudo automático. O marceneiro já sabe, eu clico lá e exporta. Mas eu peguei a época de digitar orçamento, de levar 3, 4 horas para digitar um apartamento. Lançar item por item. E aí o cara olhava pra gente e dizia, mas é mais fácil fazendo papel e na caneta. Sim, era mais fácil fazendo papel e na caneta. Mas eu passei isso tudo e eu tinha precisão de custo e precificação 100%. O cliente me ligava e dizia, até quanto tu pode chegar? Não, eu olhava lá, posso chegar até tanto. Tempo que ele levava para precificar, eu já tinha precificado. Exato. Então aí é que foi o nosso salto da noite pro dia, que não levou da noite pro dia, mas que foi o salto, que foi o salto que a gente conseguiu crescer e botar maquinário. Que hoje, né, a marcenaria que está começando, que já tem um know-how, que já tem um trabalho às vezes contigo de consultoria, tu já vais levar o caminho para a pessoa. Exatamente. Antigamente, há 15 anos atrás, não se falava de consultor. Não tinha consultor. Não. Tinha sistema e máquina. Aí eu tinha o meu consultor, que era o William. O William sempre foi assim, cara, ó, de pegar uma máquina, destroçar, de descer na máquina e ir lá, porra, a máquina não tá funcionando, não chama o técnico, vem cá que eu dou um jeito. Volta e meia, o pai arrebentava a cara dele, porque ele ia lá mexer na máquina, a máquina não funcionava mais. Porque tu mexesse, William, na máquina. E aí ele sempre tava lá. Engraçado, né? Que era sistema, máquina e marceneiro, né? Exato. E assim, daí quando a gente pôs sistema, a gente perdeu um monte de marceneiro, né? Com certeza. Porque nós tínhamos quebra um paradigma, né? O histórico da marcenaria era marceneiro, máquina manual. Entrega na casa do cara, serviço lá específico, né? Como ele queria. Aí começou o quê? Sistema, máquina e entrega. Então, assim, começou a agilizar. Só que os marceneiros, o que começou a acontecer com os marceneiros? Não, eu não vou ficar no sistema. Eu não sei mais cortar eu não sei cortar na máquina automática. Não, eu vou sair. Normalmente o cara da marcenaria, normalmente marceneiro, é um cara tradicional. Começar, ele já olhava atravessado por um computador, né? Ele pensa que vai morder ele, né? Já olhava não vou botar a mão. Olhava, botava um computador no meio da fábrica para controlar qualquer coisa, né? Já criava uma barreira ali, então. Sim, assim, quando o Ciro ainda não estava na fábrica, mas quando eu entrei na fábrica, na época o pai tinha marceneiro de bancada, o cara que ia lá na tupia, fazia uma peça, voltava, montava mês para fazer um quarto. Entendeu? Era esse tipo de marceneiro que tinha lá. Aí eu cheguei lá, um guri novo, com um computador, falei, não, agora vamos controlar o almoxerifado. O primeiro marceneiro já falou, se ele ficar aqui, eu saio. Aí eu falei, então, cara, sinto muito. Mas tem que sair. Um cara, né? Não, mas o pai não dava essa autonomia pra ti. O pai não tinha. Claro que eu não tinha essa autonomia na época, não. Era um guri de 13, 14 anos, tá? Meu primeiro trabalho e tal, mas eu já tinha sempre tive uma visão assim muito tecnológica, organizacional. Então eu queria ver a coisa acontecer. E eu me lembro muito bem dessa briga. Esse nosso marceneiro, ele teve um tumor, ele teve câncer e faleceu. Ele não saiu. Cara, nós tínhamos um almoxerifado separado assim na fábrica, e aí ele tinha a chave desse almoxerifado. Eu falei, tu vai me dar a chave, eu vou lá e vou controlar o estoque. A nossa primeira briga foi ali. Aí ele falou, não, ou é tu ou eu. Aí brigamos, discutimos, ele cedeu. E depois ele foi aceitando as evoluções. Acabando, ele teve um tumor, assim, uma coisa, se encostou pela nossa empresa e tal, ficou, depois acabou, depois de anos e anos, ele acabou falecendo. Mas foi a minha primeira barreira, é ali. E realmente, o sistema, a tecnologia para o marceneiro tradicional, hoje já não. Hoje eles já são... É que as pessoas já estão mais... Isso nós estamos falando há 20 anos atrás. Né? Hoje as pessoas já estão... Todo mundo já tem celular, todo mundo já... Né, já está na tecnologia. Todo mundo quer mais tecnologia, né? Sim. Só que tem um porém agora, gente, que eu falo. Agora eu vou terminar que eu comecei a falar em relação assim, que não é simplesmente contratar um sistema que vai resolver o meu problema. Exato. É ter esse senso de organização, né? E entender o que esse sistema vai me proporcionar, para que veio o sistema. Exatamente. Qual que é a minha dúvida, qual que é a minha carência na empresa. Exatamente. Quanto tempo ele vai me dar resultado. E o que esse sistema vai, no caso, conseguir suprir do que eu tenho de carência. Primeiro, saber o que eu preciso. O que acontece? As pessoas compram, contratam as coisas sem saber, ao menos não sabem nem qual que é a dúvida deles. Exato. Acontece com máquina também, assim, Giba. Às vezes o cara vou comprar um Nest, um CNC, um router.
Tá, e daí? Eu não sei operar o sistema. Vira lá. Agora não acontece tanto, mas, cara, como eu vi empresa comprar routers CNC Sim. e deixar lá no canto porque não sabia, não tinha quem operar, não conseguia usar, o sistema não era flexível para isso. Depois com uma máquina não funciona. Eu pegava o William e falava, cara, eu vim lá de São Paulo agora da feira, William. Isso lá em 2015, 2013, 2014. William, cara, vamos comprar um router, um nesting? Cara, tá começando agora, o pessoal tá cortando chapa nisso aí. Calma, Ciro, ele dizia, calma, eu demorei. Porque, cara, eu não quero, ele dizia, não assim, quero. Nossa William, região, nós temos grana, nós temos... Embora nós era altamente tecnológico, já em 2015 já tinha coladeira com 2 coleiros, com cola PUR já tinha. E aí eu me lembro que ele e o pai começaram, vamos comprar um Nest e tal. Já tinha outras empresas e tal. E eu assim, cara, eu tô resolvido, não é a hora ainda. Nós fomos ter um Nest em 2020, na pandemia. 19 para 20. Nós demoramos para dar esse pulo. Eu tinha seccionadora e centro de furação CNC já, mas o nesting, que hoje a marcenaria praticamente está toda nesse segmento, algumas têm linha de corte e seccionadora, mas a maioria já está na linha nesting e eu demorei para evoluir. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Em que momento que tu falou assim, é o momento de investir nessa máquina agora? Qual foi a virada? Olha, eu não consigo te responder com precisão a data, assim, o momento. O momento. Exatamente, eu não consigo entender o momento. Mas eu acho assim, ó, foi quando eu senti que assim, eu acho que essa vai ser a resposta que eu vou te dar. Quando eu senti que a minha engenharia estava estruturada para ser tão veloz cortando face do que furando topo. Entendi. Acho que esse foi o momento, entendeu? Por isso que eu digo, puxando bem o nosso tema do nosso bate-papo sobre momento de investimento, né? Eu acho que a pessoa, assim, o empreendedor tem que estar atento a isso. O momento não é um momento em que todos estão, é o momento em que a tua empresa está. E não só para o nosso ramo, eu acho que para qualquer ramo. Para qualquer ramo. Tu tens que entender quando a tua empresa está pronta para receber um sistema, uma máquina, evoluir um processo de expedição. Não é o momento, não é porque o teu vizinho está fazendo assim que tu tens que fazer assim. Medindo a tua régua com a régua do cara. Que exatamente. A empresa tem 40 anos. Eu acho que é essa a resposta que eu penso que eu tenho que te dar. Exatamente. E foi com 34 anos de fábrica. E já tinha gente que tinha... a gente tinha capacidade financeira toda de ter. A nossa redondeza já estava assim... E aí eu dizia, William, peraí, cara. Tamo atrás. Ele dizia, relaxa. Ele sempre disse pra mim isso. Relaxa, vai ter um momento. Por quê? Porque ele trabalhou a inteligência da fábrica. Exatamente. Ele trabalhou toda a parte de linguagem. Parte de programação, a parte da engenharia. Então, ou seja, isso que dá trabalho, isso que a galera atropela. Investe primeiro lá, para depois vir para dentro de casa. Isso é o que eu tava falando, o cara fica lá... E aí o cara investe, quantos que investiram daí lá de 2013, 2014, 2015, investiram em 2016, 2017, e a gente entrava nas fábricas para visitar, o cara tava lá com a máquina lá no canto parada, com pano em cima, né, William? Exatamente. A gente chegava, o que tu tá fazendo? Não, cara, não integrou com o meu sistema, isso aí não funciona. Entendeu? Investimentos que a gente tá falando de meia milha, 700 mil, e assim, não é 1 milhão. Cara. Exatamente. Entendeu? E assim, são 2 pontos que eu vejo. Assim, a questão do consultor que vai oferecer a máquina para a pessoa que vai comprar lá. Então, assim, a pessoa tem que ter um entendimento pleno da máquina e entender o real momento da pessoa, como ele acabou de falar. Mas esse feeling aí, quem deu pra gente foi o pai. O pai, no começo, ele, tipo assim, ele foi... seguro em não deixar a gente investir em maquinário. No começo. Depois ele pegou o gosto e ele queria investir. Aí eu tinha total liberdade. Na verdade, eu tinha pressão, é isso que eu tô falando. Aí eu não tinha mais nem liberdade, eu tinha pressão dele, do pai, vamos comprar. Eu falei, não, cara, não é a hora, calma, as coisas vão acontecer. Eu acho que... Hoje ainda eu sinto essa pressão. Né? O Ciro... vamos ter que fazer. Cara, calma, não é... as coisas acontecem com o tempo. Não adianta eu querer atropelar, né? Mesmo agora nessa mudança, nós estamos numa fase brusca, Giba, agora nós estamos... Da estrutura, né? Estamos mudando toda a estrutura da fábrica, a gente vai sair de um galpão pequeno, relativamente pequeno, para ir para um galpão 3, 4 vezes maior do que a gente está agora. E aí aquele que tem espelho no chão? Tem. Tá, estamos fazendo uma estrutura tem gente que não é enjoada aqui. Daí estamos fazendo uma estrutura bem legal lá. E aí
tudo é o que eu digo, tudo tem um tempo, não adianta eu dizer, vou encher de máquina lá, vou fazer mega processos. Calma, nós vamos evoluir, vamos dar esse passo, depois a gente vai, sabe, a coisa tem que ir evoluindo aos poucos, não adianta a gente dizer, vamos botar botar um canhão para uma batalha apenas, não uma guerra. É que eu sempre falo, cara, assim, a pessoa analisar o mercado que ela está atuando. Exatamente. Aonde ela quer chegar. Sim. Né? A retaguarda dela, você está com o time estruturado. Antes Exatamente. da retaguarda. E pessoas, né? Exatamente, pessoas. Estrutura tudo, né? física, gente, também. Assim, vou acelerar o comercial, vou olhar para trás, dou conta? Exatamente. Porque, cara, ou seja, independente isso independe do padrão que você vai estar, alto padrão, médio padrão ou baixo padrão. Né? Ou seja, qual o mercado vou atuar, como que estou realmente, de fato, preparado para isso. Sim. Né? Como é que eu estou montando a retaguarda e assim, aonde que eu vou investir e o que e quanto. E além disso tudo também pessoas, né? A gente tem que agradecer aos nossos colaboradores também que estão aí assistindo. É um treinamento né? forte, né? Tu tem que investir em treinamento. Temos aí gente já na empresa de anos aí trabalhando com a gente, então a gente quer agradecer a todos que estão assistindo. Tem bastante gente que puxa, assim, sabe? Eu tenho uma galera assim empenhada. E eu faço sempre esse trabalho, tanto assim, comercial, mais com o Ciro, mas a parte industrial tem uma galera assim empenhada que gosta do que está fazendo, sabe? Pensa assim, o cara também é tecnológico. Eu tenho um lá que também é meio tipo o Ciro, assim, puxa, se nós fizer assim, eu tava montando um novo layout lá da fábrica, aí montei todo o layout, risquei no chão lá todo o layout novo, peguei, é isso aqui, galera, tá, montei, chamei ele, aí peguei, botei ele e o Ciro, aí eu fiz o layout. Sabe por que eu tinha layout, olha só, né? eu tinha na cabeça, já, né? eu tinha na cabeça o layout sempre pra fábrica nova, né? Já tinha todo montadinho na minha cabeça, já estava estruturando toda a fábrica para ser aquele layout. Aí fui lá, pensei, agora eu vou começar a desenhar no chão. Desenhei no chão e comecei, daí tá. Porra, não ficou bom esse layout. Não dá para acreditar nisso, não pode ser verdade que eu tinha tudo estruturado na cabeça e não vai funcionar. Aí falei, não posso dar o braço a torcer. Peguei, botei os dois no carro, botei o Ciro e o meu gerente da produção, falei, botei ele dentro do carro e falei, agora nós vamos lá ver o layout que eu criei. Aí mostrei para eles, eles sabiam que eles não iam poder dizer não, né? Aí eles começaram a olhar, não, é legal isso aí, vai ficar bom, vai funcionar assim, como é que tu pensasse? E eles me perguntando. Falei, tá, acabaram? Acabamos. Eu não gostei, falei pra eles, ficou uma merda isso aí, tá uma merda, nós precisamos mudar tudo. Falei, então tá, nós vamos inverter tudo. Era uma saída para um lado, inverti todo o layout e aí agora a gente definiu que vai ser assim. Porque, assim, é sobre momento, tá vendo? Eu tinha tudo na cabeça que ia ser aquilo e simplesmente estava errado o que eu estava pensando. Eu estava pensando da forma errada e só chamei eles para confirmar que eu realmente estava pensando da forma errada para estudar a coisa. Não deixasse nós escolher então. Foi só para ele dizer que estava errado. Não, mas é isso que eu falo hoje, que assim, o que a gente vê, o que a gente se depara hoje no mercado, no Brasil aí, né? A gente vê assim, essa falta de preparo, cara. Né? Que assim, veio hoje essa gama de marca chinesa, tal, assim, que são máquinas excelentes, né? Que até vocês têm uma lá hoje, né? Sim. Só que assim, as pessoas se empolgam pelo fato que, consigo investir nessa máquina. Exatamente. Só que eles assim, acabam pecando na capacitação. Exato. Né? O cara normalmente é meio matuto às vezes, né? Às vezes o marceneiro ele é meio marceneiro mesmo. Ele não é administrativo. Não. Entende? Então ele compra a máquina, ele tem a capacidade de comprar, tem tudo, mas e dirigir, tocar, entende? Exato, que daí assim, e daí acontece outra coisa que eu ouço muito, assim, não, eu quero aprender a mexer essa máquina que eu não quero ficar refém da mão de obra de ninguém. Eu falei, cara, mas daí tu vai ficar alienado a isso, então. Tu vai ser o operador da máquina. Tu vai vender, tu vai comprar, tu vai... Daí tu não vai mais vender. Daí tu vai ficar lá e enfurnar lá, porque é o seguinte, como é que tu vai fazer tudo? Vai bater o escanteio? Uma vez eu vi um desses também, alguém que fez um Rios ou alguma coisa assim, e aí o cara não dava o carro pro motorista. Então vai ser o melhor motorista, né? Tu vai ser o melhor motorista, porque não pode dar o carro para alguém dirigir, né? Da frota, o carro da frota da firma, ele não sabe dirigir, então tu vai ter que dirigir, tu vai ser o motorista, o dono da empresa vai ser o motorista da frota da empresa. É uma coisa hoje que a gente bate muito na tecla, né? A gente conversa muito e assim, Giba, isso é um grande diferencial da nossa empresa também. Agora, nesse patamar que tu chegou aí, porque a nossa empresa, como é familiar, é enxuta, a gente tem um sistema muito bem montado, maquinários também bem montados. A gente está hoje com praticamente o Parque Fabril lá todo montado, mais
um outro complemento de máquinas agora que a gente trouxe também, Sim. né, William? Que a gente importou também para colocar junto com as nossas máquinas alemãs lá, Entendi. que são bem conhecidas também. E a gente está bem estruturado, então as coisas acontecem um pouco mais fácil. A gente consegue liderar as coisas melhores, entendeu? Sim. Colocar de um jeito, fazer de outro, moldar as coisas. Então a gente é bem Metódico. estruturado nisso também, entendeu? Então fica um pouco mais fácil, né, William? Sim, eu imagino, cara, que assim, hoje tu vende com total segurança. Exatamente. É Isso que eu tranquilo. gosto de proporcionar. Tu sabe hoje o prazo de entrega, Sim. tu sabe a quantidade que pode vender, Sim. em que Muito. momento. Então, ou seja, Sim. Para te ter uma ideia, olha como é que a gente organiza o nível da coisa. Em vez de a gente utilizar, claro, a gente tem todo um cronograma, tudo Sim. no sistema tem tudo certo. Mas o que eu faço eles fazerem? Eu faço o comercial ter acesso ao PCP e lançar os pedidos vendidos dentro do PCP. Então, eles mesmos criam a ordem de produção. Eles já sabem quando vai finalizar, porque o PCP já dá o tempo, já dá o próximo projeto. Então, colocando os projetos dentro do PCP, eu faço o comercial gerenciar o PCP, tá entendendo? Porque às vezes... vamos dizer assim, tu equilibra a responsabilidade. Exatamente. Sim. E assim, ó... Eles vão ficar responsáveis por aquilo. Exato. Eu sempre digo pro William também, e quem tá assistindo a gente também, e meus clientes, se estiver assistindo também, o cliente não monta meu cronograma. Quem monta meu cronograma é a nossa empresa, porque assim, às vezes o cliente tá seguindo no cronograma, tá colocando o cronograma da casa dele, e às vezes dá um atraso de 3 meses. E se no cronograma tá lá para produzir, às vezes eu coloco a casa dele fica lá 2 meses pegando pó lá dentro da minha fábrica. Exatamente. Então aí tu que tá me assistindo agora, tá vendo aí? Não adianta a gente, às vezes, colocar, às vezes, um lote na frente que não vai sair. Então, assim, ó, eu tenho muito esse feeling de ir lá na casa do cara antes sem ele saber, ver se realmente a casa tá adiantada e o momento de colocar a casa dele na execução. Até porque o William sabe, hoje ele bota uma casa na produção, em 5 dias ele tira da produção, 4, uma casa grande, uma Isso que casa eu ia alto falar padrão. agora o tempo médio de produção aí. 3, 4 dias, a gente gira... Nosso prazo de entrega hoje gira em 30 dias, assim, né? Mas o pedido bateu o pé dentro da fábrica... a gente trabalha lote semanal, né? 5 dias. 5 dias. 5 dias produtivos. A gente tá trabalhando com... Fala um pouquinho mais sobre isso aí. Hoje a gente tá trabalhando com, em média, 30 ambientes semana, assim, sabe? Produzir em 5 dias. 30 ambientes. 30 É isso aí. ambientes, 30... E aí, assim, ó, como tudo é muito rápido, Giba, o que acontece? Demora um pouco mais pro cliente, porque tem o cronograma do time de um montador sair de uma obra, né? O montador sai da obra, pega outra obra e vai tocando. E aí a equipe vai girando e tal. Mas isso tem que ser muito alinhado. Eu sempre digo pro meu irmão, não adianta só vender. Eu já fui vendedorzinho. Dá pra vender. Dá pra vender. Mas a gente tem que organizar para o fluxo sair certo. Então, hoje a gente tem uma capacidade produtiva muito grande, entendeu? Sobra tempo. A gente assim, ó, não deixa a fábrica estar, assim, parada. Ociosa, Mas sobra muito... potência. Sobra Entendi. potência, Se sobra apertar, gás. assim, se E apertar, vai puxar sobrar a muito rédea, mais, acelera. né? Vai sobrar muito mais. Né? Mas a ideia é justamente essa. O processo de expansão da fábrica não é, assim, crescer volumes extraordinário, realmente. Sim. É ter um espaço melhor, suavizar a produção, né? Exatamente. Suavizar a produção. E assim, ter mais segurança também no processo. Eu estou fazendo uma coisa que é a questão das réplicas lá, né? Réplica de compressor, réplica de coladeira, réplica de sistema de corte. Então, tem tudo duplicado. A minha ideia é ter tudo duplicado, entendeu? Porque problemas acontecem e por mais que a gente tenha manutenção preventiva, manutenção periódica, acontece uma coisa. Merdas acontecem. É normal, fábrica, né, cara? Então dá BO. Dá BO. Pode dar BO. E aí, por isso que a gente tem tudo duplicado, a gente consegue resolver, né? E sabe que é uma grande dificuldade isso aí, tá? Porque é um momento difícil de falar, mas lembra quando o pai estava no hospital, nós estava com problema do pai no hospital. Eu estava com o pai no hospital e o Nesting parou por quase... simplesmente deu um pico de energia, queimou todo o processador. E não dava para... A máquina alemã não dava para recuperar o processador dela. Além de eu ter perdido os dados daquele lote, eu perdi a máquina, né? Fiquei com a máquina travada. E aí não consegui... Né? Ficamos quase 30 dias assim, porque eles tiveram que mandar um novo computador da Alemanha, instalar todo o sistema operacional, porque não dava para recuperar só o HD. Tinha que vir com o sistema operacional instalado da Alemanha.
E aí... Cara, E dá chamar o Daniele pra fazer É. rodar lá. Meu Deus, aí esse aqui deitava lá do lado da máquina, nós tentamos montar um computador clone brasileiro, mas não rodava. Não a gente vai. teve que importar um alemão, Já importamos e aí um computador, consertamos o nosso alemão também, agora E nós aí, estamos com 2... Por isso que eu digo, Sim. tudo são fases, né? Qual foi o momento que tu visse que era interessante investir em 2 coladeiras, né? Poderia fazer como Sim, tu fez a tranquilo. pergunta antes, Sim. repetir essa pergunta. O momento foi quando eu percebi que eu fiquei atado quando quebrou a coladeira. Eu Sim. fiquei sem nada por Exato. mais de 10, 15, 12 dias. Amarrado, a produção travada porque eu não tinha processo de colagem. E que a vai gente- colar na mão, vai colar numa coladeira manual. É. Não é a mesma coisa, entendeu? E outra, não tem nem cabimento mais. né? Não, Não, exatamente. a gente tu não não sabe. consegue, tu É. prefere Vai. deixar aquilo tudo parado Parado. do que passar Porque por um não processo arcaico. Eu quero falar uma coisa assim que, pra depois de pular pro comercial, eu quero falar uma coisa sobre a parte da engenharia ali, o teu setor de engenharia, como eu gosto muito de falar hoje, que é o principal calcanhar de Aquiles hoje das empresas. A pessoa fala assim, tem dificuldade de vender, não sei o quê, mas quando a gente vai a fundo ver, é o desfecho entre entrou o pedido, caiu na engenharia, a engenharia solta para a fábrica. Tem o software, tem tudo que faz a administração, mas tem as pessoas que estão operando e fazem a parte do PCP, né? A parte de engenharia, tudo, né? Para poder, no caso, desmistificar, empurrar aquele projeto para da fábrica, né? E, consequentemente, fazer a programação da produção em si. Fala um pouquinho para nós Eu aí. vou te ser... Como é que é lá isso hoje? Então, exatamente. Eu vou te explicar como funciona lá. Primeiro eu vou te falar sobre o desenvolvimento da engenharia. O processo de desenvolvimento de engenharia, a maioria de quem está ouvindo, que é do ramo, sabe Sim. como é que é. Sabe? Vai começar a desenvolver, cadastrar uma biblioteca, criar uma biblioteca, desenvolve a lateral, começa pela base, começa pelo desenvolvimento básico, né? Vai desenvolver uma base, vai desenvolver a engenharia da usinagem, do canal, a engenharia das bordas dessa base, depois tu vai desenvolver a outra lateral. Esse é um processo básico, né? Tu vai criar uma biblioteca, criou o caixote, tens o caixote, agora vai criar a linha de portas, a linha de puxadores e vai desenvolvendo e criando uma biblioteca. Esse é o processo de engenharia básica na marcenaria, né? Certo. Claro, aí tem produtos mais evoluídos, como Sim. um painel ripado, um painel... Peça orgânica e tal. Exatamente. Mas, depois disso, o que acontece? Por isso que são tudo processos, é muito assim, não é da noite para o dia, é um processo de desenvolvimento. Além disso, tu tens que desenvolver um roteiro, linhas de, por exemplo, assim, linhas de produção, tem que ter uma cartela de cores, tem que ter uma linha de trabalho. Eu vou trabalhar, as minhas portas vão ser sempre de 18, o meu caixote vai ser sempre de 18, ou a prateleira de 15, a minha prateleira de 25. Isso a gente tem muito definido lá, entendeu? Por isso que eu digo, não tem o PCP, o desenvolvimento do projeto para exportar para as máquinas, ou a linha de corte, já vem pronto da loja. O meu PCP não faz nada, ele só dá um comando. Vem pronto, tem que vir pronto. Inclusive, se não vier pronto, não vai ser produzido. Que está fora do script. Tem que estar pronto, o comercial tem que estar 100% afinado. Eles têm que saber quanto que é uma vista do fechamento, quanto que é a folga, quanto que eles têm que subir a sanca, quanto que é o rodapé, quanto tem que entrar. A medida tem que ser 100% fina do ambiente. E outra que é o Ponto seguinte, de tomada, ponto de caixinha, isso vira recorte. argumento de venda, né, cara? Exatamente, Esse a precisão. técnico. Exatamente, é argumento de venda forte. Eu digo para eles, eu sempre digo isso para nossa reunião comercial, eu digo para eles, vocês têm que enfatizar isso, que a gente consegue controlar a posição da prateleira do cliente onde ele quiser, milimetricamente, milímetro a milímetro, acertar a posição que ele quiser. Mudar uma porta, passando para cima, para baixo, um tamponamento, ou ser de uma cor um tamponamento e outro de outro. Isso, se a gente só der o comando, o cliente tem que estar entendendo que esse comando, quando esse comando for dado, a fábrica vai produzir dessa forma. Inclusive, se tem alguma coisa especial, a gente tem que elencar isso lá no projeto, né? A gente tem um campo lá de observação, por exemplo, tem todo um móvel lá e tem um recorte especial. Além da usinagem desenvolvida, que eles fazem isso também lá, né? No projeto, o comercial tem essa aptidão e essa liberdade de criar uma usinagem, por exemplo, na lateral. Vai uma observação específica para que aquela lateral não é padrão na fábrica, ela tem uma coisa especial a ser feita. Entende? Entendi. Então, ou seja... É muito afinado. É afinado. Então... E tem que ser muito afinado. Isso, para quem está ouvindo, tem que ser dessa forma. Só para já vou abrir a palavra. Desde que eu falo hoje, é trabalhar a inteligência da fábrica, gente. Isso é trabalhar a inteligência. Facilita muito, muito mais fácil. A pessoa quer pular etapas, mas isso aí é o básico bem feito.
Sim. Tipo, você fala tudo questões básicas, lateral, fita, né, prateleira. Ou seja, o esqueleto, o caixotão lá. Uma coisa que eu venho também há uns 3 anos é isso, é o simplificar a coisa. Não adianta inventar roda, cara. Não adianta inventar roda. Eu vou fazer um lateral e base. Não, vou fazer com um encaixezinho, eu podia fazer na tupia, fazer um rebaixo, fazer remontar, vai ficar mais forte. Não adianta inventar roda, encosta ali, parafusa, deu, acabou. O básico funciona. Funciona? Entendeu? Inventar a roda é problema. Exato. É problema. Então, agora, a partir disso, Ciro, como é que tu posiciona hoje comercialmente falando, a partir de todos esses argumentos aí? Como é que tu se vou vender agora? Ele é vendedor. Vendedor é foda aí. Na realidade, né, Giba? No começo eu tinha um pouco mais de dificuldade, né? Hoje já fica tudo mais fácil, porque como o William falou ali, a gente já tem esse argumento na mão, essa situação. Então, como eu tenho essa estrutura na minha mão, às vezes o cliente precisa de um prazo de entrega mais rápido, eu consigo ajustar isso tudo com uma engenharia, com alguma coisa, mais rápido para o cliente também. Então eu consigo ofertar um prazo de entrega, consigo ofertar uma usinagem para ele que poderia estar fazendo, que eu consigo lançar na engenharia. E assim, o William também não chegou a mencionar outra situação que recai ao lado de entrega também, a questão da montagem. Porque assim, se o meu projetista, né, que a gente já faz reuniões semanais lá e coloca a tomadinha no painel, que sai lá no CNC cortadinho, chega lá na casa do cara, o cara não precisa fazer sujeira. Então assim, o meu cliente... Cara, o meu cliente chega pra mim assim, eu chego pro cliente, tu quer um argumento de venda melhor? O teu marceneiro, quando chega na tua casa, ele deixa o máximo limpo possível? Não quer dizer que a gente não tenha que fazer um corte às vezes, alguma coisa, um rebaixo, alguma coisa que é um pouco fora dos quadros, que a gente não consegue também mapear tudo. Não. Mas uma tomada, um furo de guia cabo, chega na casa do cara, tu faz um furo, é furo, tu chega lá e tu diz assim, meu Deus do céu, é uma marcenaria que tem aqui dentro, sabe? Muitas vezes eu batia na tecla e chegava na casa do cara e via isso. Então eu chegava na William, nós temos que mudar isso. Cara, mas não tem como mudar, não tem como eu furar antes, não vou chegar e furar com uma serra-copa aqui dentro da fábrica, porque eu não sei onde é que é. Não, peraí. Daí quando a gente colocou o CNC, a gente já começou a mandar as tomadinhas furadas, uma guia cabo cortada. Cara, o marceneiro hoje, quando chega lá e não tem um... Solta. Bota as tampinhas de guia cabo, tá pronto. E não tem um guia cabo, uma tomada cortada, William, os caras não mandaram Não fizeram o móvel pronto, quer dizer, nós sempre mandávamos móvel assim. Aí quando nós melhoramos, ele não olhava mais pra trás como que era. Hoje tem então, que o comercial esquece, porque pode acontecer, né? Cara, o comercial não alinhou com o cliente uma tomadinha. Porque assim, às vezes o cliente... Eu já me ligo. O que aconteceu aqui? É que assim, às vezes a gente também fica um pouco receoso de botar um acabamento, uma coisa lá que o cliente não liberou de a gente fazer também. Exatamente. Então assim, é tudo sob custódia do cliente também, sim, né? Sim. Então a gente vai organizando e comercialmente falando, essa engenharia produtiva pra gente é muito bom. Então assim, é igual o William falou, talvez venderia mais inventando a roda, venderia, mas assim, amigo, cliente que tá assistindo, cara, não inventa a roda. Quanto problema trazer pra dentro de casa, cara? Exato. Compra o que a tua marcenaria consegue executar. Aquele amigo que oferece muita coisa, que vai te dizer que faz um móvel daquele jeito, daquele outro, cara, vai chegar lá no final, ele vai fazer, mas o cara vai te dar uma dor de cabeça do tamanho de um bonde. E o cliente não olha isso, o cliente só olha lá o que estão ofertando para ele. Geralmente a arquiteta acaba colocando o projeto. Não tô falando mal de arquiteta, nada. Até porque elas que trazem o serviço também pro nosso ramo, né? Sim. Mas assim, às vezes é aquele projeto muito elaborado, com muito detalhe e tal, e o cliente às vezes já quer colocar também alguma coisa a mais. Aí o William diz, cara, tá um pouco fora da nossa... Como é que vocês administram isso? Da nossa engenharia. Bem importante, Giba. Isso aí, normalmente o que a gente faz? Chega um projeto de arquiteto, a gente transfere ele para o nosso sistema, entendeu? É uma coisa que realmente está muito fora do nosso processo de engenharia, aí realmente a gente acaba chamando o arquiteto ou o cliente, realmente isso a gente não pode atender, entendeu? Por exemplo, a gente não tem laca interna, né? Muita laca. A gente se tem um projeto, não tem uma pintura dentro da fábrica. Então, se tem um projeto totalmente laqueado, a gente não faz. Um projeto totalmente laqueado. Todas as portas, tamponamento, não faz. 100% laca, né? Tem um painel laqueado, a gente vai lá, terceiriza, puxa uma resolve. Frente de gaveta. Mas, voltando a como funciona, a gente transfere isso para a engenharia, né? Refaz o projeto,
né? Chama o cliente, o arquiteto faz uma reunião, ó, o projeto ficou assim, a gente precisou adequar isso, tá ok? Não, tá ok, vamos dar sequência, entendeu? Dessa forma assim, alinha com o arquiteto para adequar a nossa engenharia. Não deu adequamento, não, o cliente não vai querer assim, normalmente acontece isso quando tá só arquiteto, quando o cliente tá junto é diferente, né? Mas o cliente não vai aceitar assim. Olha, então, infelizmente, a gente não vai poder participar desse orçamento. A gente, em outro momento, em um outro projeto que se adeque à nossa engenharia, traz para a gente faz o orçamento. Mas, normalmente, a gente adequa o projeto ao orçamento. Por quê? Porque a gente sabe que não vai ter problema. Desenvolveu... Porque, cara, eu sou de projeto. Eu sou designer, eu sou formado em design. Então, eu sei que dá para pegar qualquer sistema de projeto e desenvolver uma peça voando ali e vai no projeto vai ficar paradinho. Mas na prática não funciona, não vai funcionar. Pode botar pino oculto, pode fazer ferragem, pode fazer o que quiser, que aquilo vai ceder, não segue a lei da física. Madeira, de alvenaria, tudo peso, exatamente. Tudo. Então, e quando eu comecei no vendas, eu era meio vendedorzinho, né? Aí o William dizia pra mim, cara, pisa no freio, cara. Ó, viu? Ele falou, pisa no freio, cara, não vende isso aí. E às vezes assim, a gente vendia, dava murro em faca. Porque é dor de cabeça. E aí tinha dor de cabeça. Hoje a gente não tem, dor de cabeça com isso a gente não tem mais. Não, assim dizer, então, assim, tá baixando, tá cedendo, vem aqui ver. Problema, pendência. Retrabalho, assistência. Pouca. Relativamente pela quantidade Pô, Giba, são 30 ambientes por semana. São 120 ambientes por mês. Exatamente. É isso. Então, assim, 120 ambientes por mês, cara, é bastante volume, né? A gente tá falando aí de uma quantidade grande. Então, assim, se tu for olhar o retrabalho e as pendências de assistência que a gente tem, a gente pega, às vezes, a assistência de segunda-feira, na sexta a gente já tá resolvendo. Exatamente. Então, assim, quando a gente trabalhava com aquele trabalho mais manual, mais mecanizado, que era um pouco mais loucura, umas coisas mais doidas, a gente tinha mais assistência, demorava um pouco mais. É que assim, tendo a engenharia, tudo tu trabalha, né? Por exemplo, pega um problema que era corriqueiro, na verdade, a maioria das marcenarias já se atentaram para isso. Vai pegar um problema básico, porta de roupeiro. Cara, quantas pessoas já fizeram porta só de madeira que empenou? Não bota um anti-envenenador, não botava um quadro de alumínio. Então a gente já tem isso resolvido na engenharia. A engenharia não deixa fazer diferente. O meu vendedor chegou lá, Ciro, mas essa porta aqui, eu botei a porta ficou invisível. Exatamente. A porta sumiu. Exatamente, limite. A gente tem limite para coisas, entendeu? Por exemplo, não dá para fazer uma prateleira, um balcão de 1,30 m, tu não consegues produzir na minha fábrica um balcão de 1,30 m com uma prateleira no meio. Não consegues. A engenharia tá travada para isso. Ela tem um limite ali. O balcão só pode ter 1 metro. Ciro, eu fui jogar aqui no sistema e o balcão sumiu. Aí eu digo, não, então, porque tem alguma coisa errada. Aparece uma mensagem na tela, clica limite ali. excedido. Não, tá em vermelho, é limite excedido, não tem como fazer. Não, mas o cliente... Não tem mais o cliente. A engenharia é desse padrão. Vai explicar pro cliente que vai entortar, entendeu? E é justamente isso que eu falo, né? Como eu trabalho muito com neurociência, né, essa questão de negociação, a questão mesmo de entendimento do perfil de consumo, entendimento de como funciona a fábrica e principalmente de como vocês constroem tudo isso, né? Então, ou seja, olha só o formato que vocês vão pegar falando sobre expertise de negócio agora. Vocês mostraram agora que trabalharam a inteligência da fábrica, a partir da inteligência da operação, a operação muito bem enxuta virou uma estratégia de venda, porque eles conseguiram, no caso, formatar, falando sobre custos, sobre metodologia de trabalho, padronizações e tudo mais. Isso construiu uma base para assim, eu posso vender isso aqui, a partir disso aqui eu vendo. Né? Então, ou seja, ninguém pisa na linha de ninguém. Né? Todo mundo... Então, a gente falando sobre questão de inteligência do negócio e posicionamento. Então, assim, vocês entendem assim hoje... tenho toda essa base construída, tenho toda essa metodologia construída, né? Investir em conhecimento, investir em software, investir principalmente realmente em entendimento do que eu posso fazer, o quanto que eu posso fazer e aonde eu posso fazer, né? E tem um outro ponto assim, como é que eu vou, que uma das coisas que as pessoas sempre falam, que a gente acaba ouvindo assim, mas tu vai engessar e tu vai deixar de vender porque o cliente vai querer tal coisa e o cliente vai deixar de comprar com você. Nem sempre. Não. Né? Então, vocês não sofrem com isso hoje. Não. Né? Então, olha só, pelo fato... Onde que eu quero chegar?
pelo fato de como está tudo, que vocês pegaram da operação para fora, correto? Vocês começaram a trabalhar a inteligência da operação para, no caso, depois pular para as estratégias para fortalecer o comercial e tudo mais, né? Fizeram o serviço inverso, né? Que eu acho muito correto desse formato, que eu também sou de operações. Então, assim, olha só como que ficou fácil hoje de mistificar as coisas e como ficou fácil de, no caso, derrubar as objeções dos clientes. Exato. Né? A partir dessa construção. Não, é bem fácil. Com essa engenharia, tu quebra e o cliente vê, né? Tu dá um argumento que realmente ele... Exato. E tipo assim, tu tens tanta convicção no que tu tá falando, porque tu já vivenciou tanto aquilo, entendeu? A gente já fez prateleira de 1,30 m, não funciona. Tu fala com tanta afirmação... Firmeza que o cliente já entende. Ele já... Ah, não, então é isso aí mesmo. Realmente, não vamos fazer, é isso aí. Entendeu? E é estratégia, cara. Exatamente. É a estratégia. Argumento. Argumento. Então, assim, que tu vai lá e fala, não, a gente dá um jeitinho aqui e tal. Pô, pronto, se ferrou, que o jeitinho vai te dar dor de cabeça na frente. Jeitinho sempre é problema. O jeitinho só vai encher o bolso do marceneiro. Aí o cliente vai estar com a dor de cabeça. Exato. Então, pensa... E consequentemente, depois esse problema recai sobre o marceneiro também, porque ele vai, né? Mas aí muitas vezes é que nem eu e o William tava falando, às vezes o marceneiro cobra barato. Abandona. Eu tô pegando muita coisa lá que eu tô recebendo agora, tipo de pedido, agora começo do ano e tal. De quê? De marceneiro que abandonou o serviço. Olha só que Mas eu chego na casa do cara, o cara diz assim, eu queria que tu orçasse um banheiro pra mim. Eu não... Eles puxam outro ambiente pra resolver uma solução, sabe? Eu não nego o serviço, Giba. Tipo assim, hoje no patamar que a nossa indústria tá, eu poderia escolher o serviço. Mas o meu cliente que está me escutando, ele sabe que é verdade também. A gente acaba não escolhendo o serviço. A gente vai lá, conversa com o cliente, vê o que ele tem para demonstrar. E eu estou vendo muito nesses últimos tempos abandono de serviço. O que é isso? O cliente me chama lá para ver uma coisa e diz assim, minha cozinha, tu não consegue resolver isso aqui? Aí eu digo pro cara, como eu tenho muita bagagem, assim, lá do começo da nossa história, eu já trabalhei limpando fábrica, eu já trabalhei fitando borda na coladeira, eu já trabalhei contando estoque, eu já trabalhei comprando, eu já trabalhei... conheço tudo, entendeu? Trabalhava com os montadores na montagem aqui em Balneário, eu tava em Itapema, Floripa, eu fazia essas loucuras, eu vendia e ainda ia com os montadores junto. Então, assim... Perdi um tempo da minha vida nisso aí? Não, ganhei. Hoje, voltando lá no assunto que tinhas falado, o marceneiro, ele se preocupa com o agora e ele quer bombar agora. A nossa fábrica fez o oposto. A gente preparou o meio de campo e hoje a gente está atuando colhendo, né? E colhendo os frutos que a gente já tinha lá. Então, assim, como eu já trabalhei na montagem externa, eu já montei apartamento junto, eu já peguei, que eu não ia na montagem externa para ficar sentado e levar os caras pro restaurante. Eu sentava, o William me ligava, e aí, como é que tá a montagem aí hoje? Não, hoje nós temos 2 quartos aqui ainda para montar. Então dá um pau aí para ver se a gente já consegue ir para outra montagem em tal lugar. Porque daí lá em Brusque eu não tocava junto, mas geralmente fora eu vinha junto. E aí a gente conseguia ir conciliando as coisas e fazendo as montagens girar mais. E eu ia lá com o marceneiro junto e eu não queria ficar lá sentado olhando. Eu dizia pro marceneiro, mas deixa eu pegar aí na máquina também e acabar montando aí. Então assim, eu acabei pegando aquela bagagem. Então quando eu chego na casa do cliente, ele me diz, o problema é tal, eu já olho pra ele e digo, cara, isso aqui é isso, aquilo, aquele outro. Ele disse, mas tu é marceneiro? Eu digo, não, eu já trabalhei com isso, a gente sabe como é que é, então só vai resolver se fizer isso. Então assim, aí o cliente acaba pegando aquela confiança na gente, sabe o que ele acaba acontecendo? Ele diz assim, sabe do quê? Mede a minha cozinha toda nova, eu quero fazer toda nova contigo. Aí do problema que era... eu acabei vendendo uma cozinha nova pro cara. E como é que o cara recebeu a cozinha dele? Ele recebeu a cozinha dele nova comigo e agora ele não tem mais dor de cabeça. Aí o que acontece? Ele indica pro vizinho, ele indica pro cara que tem um apartamento na praia, ele indica pra várias pessoas e aí acaba o negócio virando mais. Como é que é o canal de vocês, assim? Isso hoje é bem falado. Assim, boca a boca? Normalmente assim, uma grande parte... a gente tem um investimento em marketing e tal, agora um pouco com as redes sociais também, né, William? Mas assim, é muito boca a boca. Então assim... assim, eu acho que a prestação de serviço, em geral, serralheiro, vidraceiro, né? Em geral, ela funciona. É um marketing mais funciona, é o boca a boca. É o boca a boca. Eu acho assim, passa o contato do cara. Ainda. E olha que hoje em dia é difícil indicar, né? Eu tenho pouca coragem, assim, são poucos os fornecedores passando pela obra. Eu digo pro Ciro, cara, passou pela obra aqui. Poucos são assim os que eu posso indicar, sabe?
pô, de todos os segmentos. Principalmente Assim, laca, né, cara? De estrutura, Mas de até vidro. da Tô falando construção do sobre, galpão. sobre construção, tô falando sobre Ele tá construção. dizendo de Os indicar fornecedores um que fornecedor. passaram, porque nós estamos com obra lá, Sim, né? sim. Então, dos fornecedores, eu brinco com ele, cara, eu atendo muita gente, assim, mas dos fornecedores, de todos os segmentos, mas dos fornecedores que passaram aqui, aos poucos eu consigo indicar, cara, muita prestação Aí eu vou de na serviço. casa dos clientes lá e o cara tá fazendo uma calçada, o cara tá botando um piso na parede, eu digo, ô William, posso indicar o Zezinho lá? Ele diz, não, cara, não indica o cara não, deixa quieto. Alguns tu bate firme, assim, ó, esse cara pode ir, mas assim, eu pergunto a alguns, eles dizem, mas não, por isso esse que eu não. digo que o boca a boca é uma venda garantida, garantida. porque se o cara diz assim, compra, Não, vai lá, veio de ti, indicação. Pode fazer. Vai lá e faz. Cara, fazer. o preço. Exatamente. Faz isso aqui, faz pra mim aí. Então, assim, Exatamente. hoje, graças a Deus, o nosso canal forte é esse aí, o boca a boca. É. E também a gente já tá com know-how, estamos com a tempo no gente mercado, tem- né? aí- 40 anos, né? É, Sim. então- É isso que eu ia falar agora, gente. Assim, a empresa já tem há 40 anos, né? E vocês exatamente estão há quantos anos? Cara, exatamente. Eu devo estar uns 20... Passando já, né? Vai ter que falar números Tá assim, velho ó. já. Vou botar aí. É que ele não quer falar a Não, idade é a mesma dele. idade aqui, pô. Não, eu devo estar uns 20 anos, mais ou menos. Eu acho que eu devo estar uns 17, Então, 18. olha só. Uma coisa que eu sempre falo, então, ou seja, cara, olha só o tanto, a curva de aprendizado que vocês tiveram nesse longo do tempo. Aham. Eu fui no Muito, chão de muito, fábrica, muito, eu aham. montei imóveis, eu fui como xerifado, tal. Aham. Então, ou seja, o que a gente tem hoje, a grande maioria que tivesse essa avalanche de informação que vem, avalanche de várias pessoas falando um monte de coisa, conflito de informação, mentor daqui, mentor de lá, siga esse método, não sei o que e tal. Eu falo assim, cara, não tenha dó de você e tenha dó da sua empresa, cara. Então, assim, ó, porra, trata com carinho tu e a tua empresa, cara. Então, assim, ó, Não é da noite pro dia que Não. vai. Mas é que esse carinho aí veio lá do começo com o pai, né? Sim, exato, Na verdade. mas o que eu quero Mas falar ele falando que é um tempo, é um né? tempo. É. Existe uma curva de aprendizado. Sim. E as pessoas não querem passar por essa curva de Não, aprendizado. querem pular a etapa. Né? Ou tu tem muita grana pra pegar e investir, chamar umas pessoas que possam encurtar vários caminhos pra ti, mas assim, mas vai ainda ficar assim refém. ainda assim não é. É. Ô, Giba, é o que eu tava te falando, cara. Sobre momento, de novo, o tema do... Aham. Eu acho que é tudo um momento certo. É. A gente tá com, meu Deus, com toda essa bagagem e eu ainda vejo que, assim, eu tenho momentos que eu tenho que botar o pé no frente. É. Tem que ser- não é a hora de investir, Eu não digo- é a hora de fazer isso, não é a hora de... Eu digo pro ou Ilhão, já- vamos ou botar lá na fazer fábrica tal coisa nova. Ele disse, calma, cara. isso. Não é a hora. Vamos né? lá primeiro, vamos lá Vamos ver. sentir, ver Sim. como é que vai acontecer. Sabe? Não adianta, né? A gente teria potencial para fazer Sim. muito mais coisa, muito diferente, mas eu Só acho que- que tudo tem um momento, né? E olhar de empresário em tudo isso aí, né, cara? Sim, Vocês hoje exatamente. Vocês estão, hoje no caso, tá na operação industrial, operação comercial, mas assim, eu tenho visão estratégica como empresário. Exato. Exatamente. Então, como funciona um negócio, né? Que Sim. é para a Sim. gente encerrar com chave de ouro o papo que eu quero sacar assim. Então, ou seja, é Exatamente. olhar de empreendedor, te tratar com carinho, tratar a tua empresa com carinho. Exatamente. Porque queira ou não queira, aquilo tem que lucrar. Tem Exato. que gerar dinheiro. Exato, cara. Exato. É pra Assim, isso que- E outra. É para isso que eu acordo todo dia. Pra falar, eu gosto de fazer, gosto. Mas, pô. Mas é para obter lucro. No caso, a consequência, né, William? Exato. Tipo, a consequência é o lucro. Exato. Né? E assim, e a gente sabe que o setor imobiliário vive uma instabilidade, né, cara? É sazonalidade, assim. Sim. né, cara? Muito sazonal. Sim. Muito Então, sazonal. ou seja, como é que vocês administram isso hoje, gente? Isso aí é bem legal, sabe? Porque a sazonalidade na marcenaria, ela é muito grande. Eu vejo muita empresa que não sabe trabalhar. Cara, o cara vai lá, trabalha, tem uma demanda, certo? Chega final do ano, tem uma puta demanda. O cara vai lá, produz, trabalha até dia 24. Aí não se organiza com o cliente, ou não faz um cronograma de venda. Cara, tu não podes receber isso em janeiro, organiza a venda. Chega lá em janeiro, o cara não tem serviço. Eu vejo muito agora, muitas sim. empresas, cara, Se a matando, gente, né? a gente tem os montadores são terceirizados, né? A maioria dos nossos montadores são terceirizados. E eu vejo assim, o que tem de montador terceirizado me procurando agora porque todas as fábricas estão ociosas, sem serviço, sem demanda, e tá engrenando e os montadores estão tudo braço Aí o cruzado. William pergunta pra mim, Me "E aí, como procurando. tá aí? Não, tem Cara, serviço, nós tá temos tudo certo?" demanda. Nós temos demanda porque foi organizado, a gente É. não trabalhou até, sabe? Não produziu tudo que tinha, se organizou, deixou preparado. Inclusive, para montadores, a gente deixa uma demanda preparada dos projetos Pra que eles vão não ser ficarem entregados em parados. janeiro. Então tem que ser uma coisa organizada. O fluxo produtivo, eu sempre brinco com eles assim, ó. É muito difícil fazer uma empresa parar para coletivas. Uhum.
E é muito difícil fazer ela iniciar. Exato. Tu tens que te organizar bem aquele entremeio ali, Uhum. né? Para poder a coisa funcionar. Tu tens que saber como parar e como começar para São ninguém... 20 dias de tensão ali, né, Meu cara? Deus, É, cara. Parece que vai acabar o mundo ali. Exatamente. E aí a gente acabou organizando melhor Mas esses cronogramas, gente. assim a gente consegue organizar bem, porque tem épocas, tem demandas, né? Uhum, Assim, sim. a gente no meio do ano dá uma escasseada, em janeiro é um mês Sim. escasso. Novembro, dezembro tem aquela enorme bombada, né? Todo mundo que é aqui do ramo Sim, sabe sabe como é disso. que é a demanda Uhum. de O final último de ano. trimestre do ano é uma loucura. É uma loucura, e é uma loucura assim. E eu já faz uns 5 anos que eu não vivo mais essa loucura de dezembro. Graças a Olha Deus, só, assim, fala disso. já faz uns 5 anos que a gente não vive a loucura de dezembro. De ter que entrar em Balneário, naquele caos, agendar, subir elevador, aí já não pode entrar nos apartamentos em Balneário, tu não pode descarregar em Itapema, em Floripa, organizar. A gente não vive mais esse caos. Porque a gente se organiza, pega os projetos. Ainda esse ano a gente teve 2, um em Bombas e um em Bombinhas e um em Itapema. 2 projetos que tinham que ser entregue em dezembro, né? Esses 2 apartamentos enormes iam ser entregues em dezembro. Falei, cara, a gente já tinha essa demanda de outubro. Falei, cara, vamos produzir isso. Puxamos, invertemos o cronograma. Organizei todo o cronograma. Invertemos. Era final de novembro, nós estávamos com os 2 apartamentos prontos. Dezembro eu não precisava mais viver essa loucura de trânsito. Do litoral. A loucura Sem de contar que tem que pagar pedágio, né? eu não precisava, eu não precisei. Só invertemos o cronograma. Exatamente, se organiza para a coisa acontecer. Apertou um pouquinho mais lá, né, William? Que a gente colocou a produção um pouco antes e os clientes não sabiam que a gente estava invertendo. Então eu troquei alguma coisinha, mas a gente colocou e terminou normal. E aí o pessoal, tá na loucura. A gente, tamo na loucura, mas tipo assim, suave, normal. E agora deixa eu falar uma outra coisa que uma grande maioria sofre nessa época também. Extra jornada, hora extra. Também é uma coisa que tem muito raro, tá? Muito raro a gente tem. Fala isso aí agora, cara. Sabe como é que eu uso a extra jornada? Manda. Pra, assim, ó, preciso para setores específicos. Preciso fazer o corte acontecer para acontecer alguma coisa, sabe? Pontapé inicial da produção. Pra rodar alguma coisa na fábrica. Preciso rodar, vou começar um novo lote, porque o lote, quem trabalha com lote vive isso, né? Enquanto o lote não começa, não dá o start, os processos são corte, laminação, usinagem. Então, se tu não dá o start no corte, nada pra frente tá acontecendo. Tá tudo à espera, ou finalizando o anterior, então, ou esperando iniciar o próximo, né? Então, eu só uso a jornada extra, ou hora extra, ou um trabalho extra, pra quando eu quero dar um start em alguma coisa assim. Eu preciso avançar, ou, por exemplo, ter um gargalo. O que acontece muito, gargalo acontece muito pouco. Normalmente é start de um novo lote. Tu vê, né? Produzindo 35 ambientes por semana. Exatamente. É uma produção assim. Por isso que eu digo, porque é tudo muito organizado, sabe? Os processos, a linha de corte também sai organizada. A gente já separa as peças por tipo de padrão. Por exemplo, só a gaveta fica tudo no pallet. O corte já vai separando, a pré-separação dentro da fábrica já vai acontecendo conforme os processos. A partir da seccionadora já. Exatamente. E aí eles vão se separando conforme os processos, sabe? Pra não ter que ir lá separar tudo, ou essa peça vai pra cá, que daí embaralha tudo não dá. Sim. Não dá. Porque tem peça que não vai passar pela coladeira, já vai direto pra furação, né? Exatamente. Sim. Porque são 30 ambientes, né? Todos eles estão misturados, mas todos eles têm gavetas. Então as gavetas vão caminhando por um processo todo junto, e elas vão chegar todas as gavetas juntas lá. Depois a gente só separa as gavetas por ambiente lá. Para fazer a pré-montagem das gavetas. E vai pra... E assim, agora uma outra pergunta, cara, que a gente puxa um pouquinho, né? Depois eu quero só puxar um gancho sobre empreendedorismo esse meio ali, mas eu quero, como a gente falou sobre essa questão de hora extra e tudo mais, tem várias coisas que as pessoas hoje não têm, qualidade de vida, cara. Curtir a família e tudo mais nesse meio tempo aí. Então, é uma coisa que a gente tem trabalhado muito, assim, também. Mas é uma coisa que eu continuo trabalhando, assim, sabe? Tu diz do empreendedor em si. Dessa loucura toda porque o marceneiro ele não consegue sair da fábrica. Não, eu falei... Fica de domingo a domingo. Não, exatamente. Eu falei, eu não quero mais isso também. Eu quero poder fazer uma viagem de 10 dias. Pelo menos 2 viagens de 10 dias para fora do país por ano. Isso já tá na minha meta anual. Então, pelo menos 2 viagens de 10 dias eu preciso sair, entendeu? A parte operacional a gente já conseguiu. Eu consigo fazer isso. Eu consigo
o Ciro já está um pouco mais amarrado. O comercial, ele não desvinculou ainda, ele não conseguiu. Meio workaholic? É um pouco, sabe? Então eu acho que isso ele ainda tem que trabalhar. Eu acho que eu particularmente estou falando por mim, e eu acho que ele vai falar por ele. Mas eu já consegui isso, eu consigo me desvincular pelo menos 10 dias, porque, assim, 20 dias, além das férias coletivas, né? Que a galera hoje não... Tu vê, Não, principalmente não. esse final de ano, que trabalha... Cara, o lucro da venda vai pro pau, cara. É porque a marcenaria, eu vou te explicar a minha opinião sobre isso. A marcenaria é uma coisa viciante, ela é gratificante. Ela é viciante, ela te dá prazer. Tu entrega um projeto, um produto fica bonito. E aí tu tem um prazer tão grande. Dá o prazer e aí tu... Tipo, aquilo é o teu prazer e tu vai tirando um pouco do negócio, enfim, pensando no negócio em si. O teu prazer é só aquele ali. Exatamente. Entendi. Eu Entendi. No caso de viver a vida a mais, no caso de fazer, tangibilizar o papel. Ficou tão animal, ficou bonito esse projeto, cara. E aquilo já é o prazer, entendeu? Sim. Mas eu consegui desvincular bastante disso. Que eu vi que vocês dois têm filhos e tudo mais, sim, então, né, eu vi tava no meio da neve esse tempo aí e tal, então, ou seja, é uma coisa que a grande maioria não consegue fazer? Não. Como o William falou, eu tenho um pouco mais de dificuldade no vendas ali e tal. Tirar o pé da loja para ele me arrancar. Embora para ele poderia ser mais fácil, mas eu acho que isso é meio pessoal da pessoa, sabe? Eu acho que é um pouco pessoal. É perfil, eu acho que é um pouco Mas eu digo assim, nem pelo fato do caso do cara... Se o cara fazer que o cara curte, beleza. Mas se o cara que é obrigar, que tem que pagar a conta, que tem que dar conta entregar, pô, o cara trabalha... Sim, graças a Deus isso já... Não, isso não encaramos isso como um problema, né? Sim. Mas tem muita empresário que vive nessa... vive isso aí, não só do nosso ramo, né? Mas de outros ramos também. O cara... Então, e eu vejo assim, muita gente virando... Como você falou ali agora, virando dezembro para janeiro, que ele tem custo de décimo, férias, tem os custos um pouco mais altos, né? Eles não se preparam, porque não tem visão de empreendedor nesse meio, de empresário mesmo, que assim, cara, eu preciso realmente, como eu tenho meus colaboradores lá, eu tenho que honrar esse compromisso no final do ano. Então, ou seja, já não faz uma previsibilidade de caixa para poder suprir isso aí. Ele se obriga a vender um projeto lá na frente para poder suprir isso. Ele vai ter que vender o outro para poder comprar o material daquele que ele Nós íamos falando isso no carro, eu e Ciro, sobre falência de marcenaria. Boa. Sabe que é difícil uma marcenaria falir? Sabe por que é difícil? Por quê? Porque um projeto tapa o buraco do outro. Só aumenta o buraco, então? Aumenta o buraco, mas um vai tapando do outro. E é assim a gente vê, o fulano lá tá falido. É muito difícil. Não, mas ele pegou mais um apartamentinho. Aí os fornecedores diluem um pouco das... Matéria-prima lá e tal. O cara consegue matéria-prima, comprar em 4, 5 faz vezes. Um parcelado na matéria-prima. A marcenaria pequena, é difícil ela falir, porque o cara vai mexendo. Claro, se ele fizer dívida sobre dívida, é óbvio, né? Uma hora a bomba vai estourar, né? A corda vai arrebentar. Mas ele consegue ir amarrando várias cordinhas, né? Pra ir se segurando. E hoje, gente, até pra... A gente já estamos 1h10 falando aí, cara. Passa rápido, né, cara? Isso, a gente é uma cachaça isso aqui. A gente fica... Hoje, falando com um olhar de empreendedor, cara. Vou perguntar individualmente. Ciro, hoje, comercialmente falando, cara, que tem muitas pessoas que acham que a grande dor mesmo é o comercial. Mas se a gente pegar a operação, fazer a operação, deixar enxuta... organizada e utilizar os argumentos da operação para inserir os argumentos não comercial, poder ser um ponto periférico estratégico, né? A gente vê que fica muito mais saliente hoje. Qual que é hoje o teu recado que tu dá assim, cara? Faça isso para vender. Qual que é a tua opinião para poder passar para a galera aí? Assim, cada pessoa na venda tem uma particularidade que gosta de tocar, que assim, acaba tocando o cliente de uma forma mais fácil, né? Eu sempre tive muita facilidade, além de ter a indústria toda na minha mão, né? Porque hoje, como eu sou proprietário da empresa, é mais fácil e o argumento é mais certeiro quando eu estou atendendo o cliente, né? Sim. Então, eu tenho todo esse argumento construtivo de uma engenharia, de uma indústria de 40 anos, de tecnologia, de um showroom, de um parque fabril, de uma nova era na nossa fábrica agora, que é a nossa nova construção. Fica tudo mais fácil, né, Giba? Sim. Mas, assim, eu já também vendi lá no começo. Então, assim... hoje eu considero assim
argumentos, mostrar, conversar, trocar Mergulhar. uma ideia, mergulhar no móvel do teu cliente como se fosse teu. Então, assim, quando eu entro na casa do cliente hoje para vender, ele diz, cara, o Ciro veio lá em casa, ele fala pro meu vendedor, o Ciro veio lá em casa e não tem como eu não comprar com ele. Porque o cara é muito vendedor. Cara, o cara, pelo amor de Deus, ele só não vendeu o carro dele que ele tava porque eu não dei trela pra ele, porque senão ele deixava o carro dele aqui já na garagem. Então, assim, eu sempre tive esse feeling muito forte com a venda, né? E realmente, a venda hoje na marcenaria, sobre aquele assunto anterior que a gente tava falando de falência, é um dos itens mais importantes Sim. da fábrica. E te digo mais, muito marceneiro não sabe vender. Ah, porque não sabe vender? Venda, não é, eu acho que o que pega mais é a precificação. Não sabe fazer precificar, Preço. não sabe organizar o preço pro cliente. Então, assim, Ciro, mas tu estás falando isso porque tu cobra mais caro? Não tô falando sobre o cobrar mais caro, eu tô falando sobre o cobrar o correto. Entendeu? Tu vai passar, tu vai fazer... Essa semana, eu acho que foi semana passada, eu nem atendia cliente. Porque assim, o William, eu também estava conversando sobre isso, de mandar o orçamento para o cliente direto pelo WhatsApp, coisa assim. Eu nem atendi o cliente. Aí eu falei para ele, cara, queria que tu desse uma olhada no orçamento que eu fiz, mas eu queria que tu viesse na minha indústria. Não, tô meio sem tempo, eu preciso que tu me envia e tal. Aí eu disse, então tá bom, vou te mandar. Aí assim, peguei e larguei o orçamento para cliente. Peguei e mandei meus argumentos e tal, que eu ia dizer tudo na loja pra ela, eu mandei ali no WhatsApp. Aí ela leu e tal, olhou. Daí eu pensei, não vai mais me responder, né? Mandou um WhatsApp pra mim assim, eu precisava te agradecer e te dizer que teu orçamento é o melhor estruturado da cidade. O melhor orçamento que eu recebi até agora Detalhado. foi o teu. Aí eu pensei, melhor de preço? Aí eu disse, o preço tá bom também? O preço não é o melhor, ela falou. Mas o jeito que ele tá detalhado é o que eu preciso. Aí eu disse, mas por quê? Aí eu comecei um pouquinho mais a fundo para conversar com ela. Aí ela começou a dizer que realmente, como estava detalhado para ela, era muito importante, porque a marcenaria tava tudo explicado ali. Só que essa explicação que eu faço, eu gosto de fazer no cara a cara. Só que antes de explicar, tu teve uma conversa com ela para saber o que ela quer de verdade. Né? Exato. Então, você entender de perfil de consumo do cliente. Exato. Então, assim, eu peguei o perfil dela e joguei o que ela realmente precisava, entendeu? Então, ela tinha na mão dela. Aí, o que ela fez? Vamos fazer o seguinte. Tu me mandou orçamento, porque tem muito reels de Instagram que vai dizer que tu não pode mandar orçamento pelo WhatsApp. Eu aceito isso, realmente. Não é a melhor forma de tu repassar. Mas se tu trazer essa força pro teu cliente do que ele precisa, sabe o que ela mandou depois na sequência? Ela mandou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma reunião, tens uma data? Tenho, tal dia. A cliente chegou lá e a gente assinou o pedido. Foi lá só para assinar, na verdade. Exatamente, já estava tudo definido. Fechado. Então, assim, vendi pelo WhatsApp. Então, assim, o bom vendedor é aquele que atende bem, que vai trazer o que o cliente precisa. Sim, ele vai trazer, vai fazer o trivial. Só o cara tá com muita vontade de comprar. E aquele cara que tá vindo comprar e não tá muito afim de comprar, eu também faço comprar. A vantagem de Aí que é a importância da venda na empresa. Sim. A vantagem de tu ter a engenharia estruturada e tudo isso é que o comercial fica amparado, né? Tipo assim, isso que agora eu inverter. Até vou pegar o gancho já com a tua resposta, assim, agora qual que é a tua dica? Exatamente. É ter a coisa estruturada. É exatamente o que eu ia puxar agora. É tu ter a coisa estruturada para te saber o que tu tá vendendo, a forma como tu tá vendendo, transparecer, porque por mais que o cliente, tu como fornecedor, pensa que o cliente entende o teu produto, mas ele não sabe o trilho que tu estás usando, ele não sabe como é que tu vais fazer, ele não sabe a forma que tu vais montar, a forma que tu vais parafusar, como tu vais prender, como é que a tua montagem ela é terceirizada, ela é própria, ela é... Quem vai entrar na tua casa, quando ele vai entrar, como ele vai entrar, sabe? Vocês têm carro próprio, tudo isso. E transparecer isso para o cliente para ele entender o que vai acontecer com ele quando ele comprar o teu produto. Eu vou ter pronto, eu não vou precisar chamar o eletricista, eu vou precisar chamar o pintor depois, eu preciso agendar alguma coisa antes, vocês fazem barulho, tem que ter alguém na casa. Todas essas informações tem que estar muito clara para o cliente. Já parado já. Exatamente. Agora, puxando o gancho do William, tem muita marcenaria que entrega isso tudo pronto e às vezes o cliente nem sabe que isso aí está incluso. Exatamente. Faz a mesma coisa, mas vende porque já tá naquele looping sempre. Sim. De precisar vender e tá aquela agonia. Hoje a gente não precisa... E o cliente sente quando ele tá
Que o cara tá na beira, precisando fechar o pedido. Sim, aí ele aperta mais ainda e a margem vai mais lá embaixo. E o cara aceita. O cara deita e ele aceita. E aí o que acontece? Aí ele começa a sofrer as consequências. Ele vai ter que tirar mais um pedido e mais um pedido, vai ficar naquela loucura. Daqui a pouco o cara tá sem mão de obra, daqui a pouco a máquina dele estraga. E ele vai passar por vários problemas que ele não precisava estar passando. Exatamente. Com um simples... Eu digo assim, o William sempre diz isso pra mim, é uma frase muito importante para uma marcenaria. O negócio da produção do móvel, ele começa bem feito desde a medida que foi feita lá na casa do cliente. Eu sempre digo pra eles assim... Começou errado... A dizer, William, vocês falaram, a fábrica de vocês é top, tem problema? Tem, claro que dá. Claro que dá um BO. Claro que a gente erra uma medida, claro que a gente faz a cor errada. É óbvio que acontece isso. Só que eu digo pra eles lá na fábrica, começou errado, vai terminar errado. Não mediu... A medida já é um básico, né? Já. O cara mediu a parede errada, é óbvio que todo móvel... Tu pode ser o cara mais perfeito, fazer o móvel mais bem acabado, só que se tiver a medida errada, tu errou. Não tem o que... Né? E aí tem que assumir o erro. Então, assim... Se errar pra mais, ainda beleza. Ainda dá pra salvar, né? Então aí, assim, nessa parte a gente acaba também se resguardando bastante, porque então, como a gente trabalha mais tranquilo, mais estruturado, a gente tem mais tempo pra organizar isso aí, que é uma parte complicada também. Não é só vender nada e as medidas, e a cor tá definido, contrato, projeto tá correto, cliente aprovou. Hoje o mercado é muito concorrido. Nossa. Né? Vamos falar. Então, esse mercado tá bem... Isso que o William falou... saturado. Tem muita fábrica, tem muita gente fabricando. Só que é o seguinte, tem muito aventureiro também. Tem muito. Exato. Né? E uma das coisas que a gente vê bastante hoje, cara, assim, tem muitas pessoas, muitos nesse meio, assim, que eles até vendem uma vez, mas não vendem a segunda. Exato. Né? Então, assim, é aí que se destaca as pessoas realmente que faz a peneira do mercado. Aí agora eu vou puxar só um ganchinho desse vendeu a primeira e não vendeu a segunda. Às vezes eu chego na casa do cara, o cara quer ter um orçamento de 70 mil reais, 80, 100. Bom, eu vejo que o cara não tem poder pra comprar tudo. Eu digo pra ele assim, tá, tua cozinha é 35 mil reais, né? Deixa eu vender só a tua cozinha. Daí tu experimenta dela e aí tu me procura. Exatamente. Cara, não pegar 5 meses depois o cara tá lá. Eu queria fazer o quarto agora. Vamos fazer o quarto e vamos fazer isso. E aí faz agora com aquele oposto ali que nem tu comentou, o cara vende a primeira. A segunda ele não vende pro cara. Aí vai vender então ele vai ter que vender pra outro. Vai vender os 70 e aí já não vai fazer o da vizinha, já não vai fazer o do outro. Outra. Tipo, ele custou 70, ele vende por 50. Sim. Já pra começa poder aí, né? abraçar. Sim. Ou seja, daí dá toda aquela consequência que a gente falou agora há pouco, de gastar o dinheiro, apagar um incêndio, não sei o que, tal, tudo. Sim. Daí quando vai realmente executar aquele projeto, ele tem que vender o outro para poder subsidiar esse projeto ali. É bem isso. Então, ou seja, é falta de visão, falta de gestão realmente do próprio negócio. Exato. Então, tem pedidos que não vale a pena vocês entrarem. Exato. Né? Com certeza vocês já falaram não para algum cliente. Meu já não. Mas... É o que eu digo, o que eu mais digo. O grande segredo está em saber demitir o cliente. Esse cliente eu não posso chegar. O cliente veio com uma proposta lá X. Não dá para fazer. Alguém está fazendo, mas está fazendo errado. Ou não está fazendo o mesmo projeto. Sim. Né? Não está comprando a mesma coisa também. Eu sempre digo assim, a mesma coisa, é banana com banana. Exatamente. Né? Não adianta comparar banana com maçã. Exatamente. Né? Então o cara tem que vender o mesmo produto. Exatamente. Para começar. E outra, né? Tipo, já tem base, já tem experiência, tu faz assim, daí tu já bate o olho e fala, cara, tem coisa errada aí. Exatamente. Né? Então, é isso que eu falo hoje, é isso que é ter noção, ter base e ter entendimento do que realmente está falando, ter propriedade no assunto, né? Entender de fato como que eu vou me posicionar no mercado, como que de fato eu vou trabalhar, né? Empreender dentro desse setor, para saber quais são os pontos, saber as oscilações, tipo de essa loucura hoje no governo, tudo mais, oscila preço para cima para baixo toda hora, mais para cima do que para baixo, na verdade, né? Mas assim, e tu tem que trabalhar, tem que ter o timing para saber trabalhar esses pontos, principalmente no momento de sazonalidade, da baixa, né? Sim. Que agora é o primeiro trimestre do ano que, é a baixa. Como é que eu vou trabalhar isso? Sim. É visão de negócio, cara. Tu vai fazer a loucura, tu vai vender um monte pro ano inteiro? E daí lá na frente como é que tu vai entregar? Exato. Então, cara, é emprender. Não tem segredo, cara. É tratar a empresa, tratar a marcenaria como uma empresa. Sim. Exatamente. Não como um hobby. Não como um hobby, não como um prazer, Exato. não como uma... É como empresa, cara. Aí tá outro segredo também da marcenaria. A gente faz um cronograma tanto para entrega, igual a gente tava falando lá, que a gente cuida do PCP lá da fábrica, o vendas, né? E um cronograma para as vendas também.
Sim. Pô, tem que ter um cronograma para minhas agendas. Tá, o cara veio lá, pô, vendi um apartamento de $500 mil, vendi mais um de 400, vendi uma casa de 150. Tá, que data? O William pergunta para mim, fevereiro? Tá, começa a jogar agora março. Abre o PCP lá e vocês maio, já vão vendo, né? Por isso que eu uso muito PCP. Organiza. Consegue encaixar uma cozinha para fevereiro, pô, mês que vem? Consegue, porque daí lá em fevereiro eu tenho uma cozinha que é no Divel e eu consigo colocar junto com a casa que eu vou produzir no Divel, entendeu? Entendi. Então é organizar as vendas também. Exato. Então, ou seja, cara, Papito, temos alguma pergunta ali? Algum comentário? Não? Opa. Então, beleza. Então, tranquilo. A gente não abriu a pergunta É, também hoje, mas enfim. Mas tranquilo. Infelizmente, temos que encerrar. É isso. Quase aí, uma hora e foi. meia batendo Bora lá. Foi bom enquanto, né? Vamos pros Passar cortes rápido. depois aí, né? Aham. Mas, gente, eu quero agradecer de coração mesmo aí. Obrigado por ter aceitado o convite. Olha, Giba, nós que agradecemos o convite. Eu fico honrado em fazer parte do teu podcast. Eu acho que é um podcast que tem crescido e tá... Sim. Devagarinho estamos indo, cara. Daqui a pouco ele tá voando, né, William? Amém. Já tá, né? Já tá, né? O cara tá no Rio de Janeiro, tá em São Paulo, Deus, tá voando aí o Brasil. Tá, aí, cara. ó, pra quem precisar também de consultoria nas empresas, né? Isso aí, O Giba aí tá... Cara, ele tem bagagem também. Que nem assim, eu sempre digo, né? Tanto quanto tu aprende com a gente aprende contigo. Então, assim, certeza, ó, é uma mão de duas vias, vale, né? Exatamente. É uma mão de duas Uma vias. conversa dessa vale mais do que o meio de trabalho. Vai, cara. E assim, ó, é uma das coisas mais bacanas a gente poder construir essa amizade sólida dentro do setor. Cara. Exato. Porque, E assim, é verdade. Que muitas vezes o ego toma conta e acaba derrubando várias coisas. Sim. A gente... Ô, Giba, e eu também quero agradecer, cara, nossa parceria sempre, nós já conversamos há anos aí, nós já estamos na parceria e na conversa, fomos também quando tu gerias a empresa lá também, que tu gerisse por um tempo, por bastante tempo, né? Por bastante, 10 anos lá, Gemar de Madrid. Um abraço pra galera lá, um abraço pros amigos lá. E agradecer por tudo aí, né? E também a gente quer dizer que as portas lá da nossa indústria estão abertas, né? Vamos marcar uma visita lá, com certeza. Aí nós fizemos um carneado depois lá, entendeu? Certeza. E assim, ó, abrir também o convite para nossa indústria nova. Com certeza, quando tiver a inauguração, tu és nosso convidado ilustre e especial. Tá? Obrigado. Queremos tu lá também. Muito obrigado. No nosso espaço. marco da mudança da Santa Rita Móveis. Vamos lá, quero como é que é, lustrar o sapato pra galera. Vai dar de se brilhar lá no chão. Arrumar o topete. Gente, muito obrigado. Okay. Deixa o arroba de vocês aí. Deixa sim, o meu é @william.zimmerman. E o meu é @Ciro Zimmerman. Com Y, né? CY Zimmerman. E da Santa Rita Móveis? @móveis Santa Rita. @móveis Santa Rita. Beleza, que depois nos cortes a gente vai começar a dar destaque aí também. Fechou. Beleza, gente? Valeu, obrigado. Muito obrigado. Valeu, obrigado, agradeço. Tchau.